Olá, um bom sempre a todos. Eu hoje vim falar com vocês aqui sobre educação e falar com vocês, bater um papo com vocês sobre as ciências agógicas. Vamos trocar umas informações para que vocês possam levar adiante esses conhecimentos. A primeira delas é a chamada paidagogia. Paidos significa criança e agogia significa conduzir, levar, ensinar, acolher. Então, na verdade, a paidagogia é uma abordagem que visa o desenvolvimento pleno da criança, no seu aspecto físico, de corpo, alma e espírito, literalmente falando. Então, é uma abordagem interessante para a gente pensar. Mas, se você usa o termo pedagogia, a pedagogia vai de 7 a 11 anos, é isso que eles colocam, mas eu também não tenho essa concordância total. Então, esse aspecto da pedagogia é um aspecto mais intelectual. Então, mas se você usa o termo paidagogia, se você usa o termo pedagogia, não importa. Você pode usar qualquer outro nome que você queira dar, desde que o pleno desenvolvimento da criança seja nesse aspecto. Porque o professor também terá que estar preparado para assumir essa postura também. Ele também tem que ter pleno desenvolvimento dele de corpo, alma e espírito para preparar uma criança nessa mesma condição. E o correto é que seria que a família também recebesse. Então, tanto é que uma escola, nesse sentido, tem a família como parceira número 1. Não adianta querer fugir disso, porque a sociedade como um todo é que vai usufruir desse potencial. Como? Ao empregar uma criança que passou por esse processo, um jovem que passou por esse processo, ele vai estar em plena capacidade dele intelectual, moral e física. Então vamos pensar o seguinte, não importa o nome. O terceiro tipo é a chamada epegogia. Ebe é jovem, e há de se concordar que a epegogia é também um ensino diferenciado, porque o jovem não se ensina um jovem que já entrando na sua adolescência, não ensina um jovem simplesmente da mesma forma que ensina uma criança. E depois vem a andragogia. A andragogia aí já entra num aspecto bastante interessante. As empresas usam muitas vezes educação, pedagogia, mas não existe pedagogia na empresa. O que existe na empresa é a parte andragógica. Se por acaso essa empresa mantém uma instituição de escola dentro dela, ela pode chamar a pedagogia lá na escola, mas na instituição é andragógica, que é a arte de ensinar o adulto, que é muito diferente de ensinar um jovem de ensinar uma criança. Talvez o jovem já possa entrar nessa questão da andragógica, que é o caso do EJA, né? Mas a andragogia visa exatamente o diferencial de uma para outra, é que a andragogia ela se propõe a um ensino em que o adulto tenha que ver de imediato os seus resultados. Ele não pode ficar... a empresa mesmo vai cobrar isso. A empresa quer um treinamento que seja objetivo, que dê coerência àquele treinamento. Então, realmente, a andragogia passa a ser um fator de treinamento, desenvolvimento do funcionário da empresa. Quando eu vou dar uma palestra, quando eu estou com os professores, na verdade, eu estou na andragogia. Porque quando eu estou conversando com eles, mas num determinado momento que eu faço uma dinâmica, vamos brincar, vamos dançar ou qualquer coisa nesse sentido, é uma descontração. E nessa descontração, o indivíduo se recompõe, de repente um cansaço mental, e também faz parte do processo. É o brincar aprendendo, porque a criança não brinca, ela aprende o tempo todo. Bom, depois vem o sexto, o quinto aspecto, que é a chamada eutagogia. Eutagogia significa o autodidatismo, aquele que se conduz por si só. E aí nós temos a questão do ensino à distância, que é fundamental para a gente compreender que ensino à distância precisa de maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Existem pessoas de idade que são imaturas e esses jovens que são maduros. Não tem nada a ver. Tem a ver com a disponibilidade, a concentração e a capacidade de levar alguma coisa muito a sério. Tá certo? Aí nós temos depois, como sexto princípio, a gerontogogia. Geronto é do velho. Não gosto do termo velho, um idoso, né?
como diz a minha esposa, idôneo, né? São pessoas idôneas. E esse ensino também não pode ser o mesmo. Nós estamos passando por um processo de pandemia onde as pessoas passaram a ficar em casa e tiveram que aprender a desenvolver a questão da tecnologia. Eu mesmo fui um deles. Eu já conhecia, já mexia um pouco. Mas eu tive que entrar em contato com outros mecanismos para poder me comunicar. E esse processo de aprendizagem não tem a velocidade da criança. Esquece, não pode. A pessoa, para ensinar uma pessoa de idade, ela precisa ter muita paciência. A ciência na paz e a paz na ciência. Aí depois nós temos a antropogogia. Antropogogia é o ensino permanente do ser humano. Olha, se o ensino é permanente, então nós já dizemos que nós estamos nos 7 princípios. Eu concordo plenamente. O tempo todo o ser humano está em pleno desenvolvimento. Está em aprendizagem. Tudo é aprendizagem. Aprendizagem não é bom de escola, não, gente. Aprendizagem é rua. Aprendizagem é a vida. Aprendizagem está no livro, está na internet, está em todo lugar. A aprendizagem está no dia que você sofreu bastante, que você teve um problema, que você venceu. É perceber que isso é permanente na nossa vida. Mesmo quando as coisas dão errado, a gente está aprendendo. E essa base dessa construção dessa árvore, desse edifício, é lembrar que a pedagogia passa a ser a base de sustentação, as raízes de sustentação dessa árvore. E aí o 8º princípio, o princípio sintetizador de tudo isso é chamado ontagogia. Onto significa o ser. Então aí nós voltamos à base do 8º princípio com o 1º princípio da pedagogia. Tá certo? E aí nós levamos isso ao pé da letra e vamos fazer uma conclusão a respeito disso. Se a pedagogia representa o tronco e as raízes, as outras todas têm que ter o mesmo princípio. O princípio da educação é o tempo todo desenvolver as habilidades integrais do ser humano. Quer seja na pedagogia, quer seja na pedagogia, quer seja na andragogia, qualquer uma delas. Visa esse pleno desenvolvimento do ser humano, que é a ontagogia, o ser e não o ter. Ter conhecimento é diferente, ser o conhecimento é diferente, muito diferente ainda. É como a diferença entre saber e conhecer. Tem pessoas que conhecem, mas não sabem. Então, gente, vemos aí um pouquinho da contribuição para que vocês tenham uma ideia sobre a pedagogia. Vocês vão encontrar alguma referência dela, talvez dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que teve essa experiência na cidade de São Lourenço, com uma escola. Eu tive um amigo que estudou nela, Salva Benor de Oliveira, que ele disse que realmente é extraordinário as crianças, o processo de aprendizagem. Tanto que uma pessoa daqui do Brasil, ligada à área de educação, acabou levando isso para a Suécia e o pessoal ficou impressionado com o nível de desenvolvimento. Portanto, é possível. E tem muitas escolas já fazendo isso. Não importa o nome que você der. Pense sempre nessa possibilidade do seu desenvolvimento pleno e do desenvolvimento pleno da criança. Nos vemos numa próxima vez e eu espero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos fazer o conhecimento circular. Conhecimento parado é como água, apodrece. Um abraço a todos.